sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos entrando nos vossos lares, onde nos dão a oportunidade de estarmos levando até vocês aquilo que nós, primeiramente, buscamos estudar, nos esclarecer e poder compartilhar. Isso é muito gratificante. Então, para o trabalho dessa noite, para a nossa roda de conversa, nós contamos com a Bruna na técnica, com a Lide e com o Sandro. Então, para que eles possam deixar já o seu boa noite inicial, começo pela Lide. Boa noite, amigos. Muita gratidão poder estar aqui de novo com vocês,
tentando trazer um pouquinho do entendimento espírita para mais um tema que parece curto e rápido, mas é bem complexo, e a doutrina vem trazer luz para nós, para mais essa questão também. Então, um bom estudo a todos. Sandro. Boa noite, queridos colegas. Boa noite aos que nos ouvem. Mais uma vez, nós podendo estar aqui realizando o trabalho é algo que nos faz felizes. Primeiro porque nos aprimoramos, né? Porque cada vez que temos contato com algum estudo, nos aprimoramos nesse estudo. E também porque nós podemos contribuir para o esclarecimento, né, das pessoas, e além do esclarecimento, gerar aquela insatisfação produtiva, né, que faz com que tomara, né, que faça com que as pessoas busquem mais informações. E o tema de hoje, o Evangelho, ele é curto nisso, mas existe muito vídeo do Divaldo, de vários palestrantes sobre o tema, né, que nós vamos falar hoje, que é sobre o divórcio, a indissolubilidade do casamento. Então, que nós possamos fazer uma roda tranquila, né, produtiva, e que as pessoas sintam-se à vontade de ouvir e buscar esclarecimentos depois em tudo que for subsidiário à doutrina espírita. Tenhamos um bom trabalho e Jesus nos abençoe. Obrigado, meus queridos. Então, rogando o auxílio dos benfeitores amigos para que possamos permanecer em harmonia e possamos, antes de tudo, nos esclarecer para depois conseguirmos compartilhar. Então, como os irmãos já trouxeram, é um capítulo bem curto, esse capítulo 22, e o título é Não Separeis o que Deus Uniu. E tem a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E em Mateus, capítulo 19, versículos do 3 a 9, a gente encontra a seguinte passagem. Os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher, seja qual for o motivo? Ele respondeu, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher. E não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Por que, então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher uma carta de divórcio e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, agora a gente vai tentar trazer o que nos esclarece a doutrina espírita sobre esse assunto. Comentávamos no domingo que ele é um capítulo onde não tem instruções dos espíritos. Então, é um assunto tão delicado que ninguém quis, né, trazer alguma coisa. Então, ficou só nas mãos de Kardec buscar trazer-nos o esclarecimento. Lide, então, tu pode seguir ali dizendo o que é que a doutrina espírita nos traz? Ju, na verdade, os espíritos não quiseram se intrometer nas questões humanas, né? Por isso que deixaram para o Allan Kardec tomar conta desse capítulo. Brincadeiras à parte, mas é incrível, Ju, ali na passagem que tu traz, só para a gente lembrar, os fariseus, eles eram os doutores da lei, né? Então, eram eles que, na época, tinham o conhecimento das leis mosaicas. Então, eles começam já, então eles vêm tentar a Jesus, tentando ver se Jesus era conhecedor das leis.
E aí Jesus responde com uma pergunta, e aí decorre o assunto, né? É incrível como Jesus tinha essa habilidade de trazer a informação sempre com uma palavra, né? Mais de amigo, mais de afeto nesse sentido. O item 2 começa, Ju, dizendo que não há de imutável senão o que vem de Deus, que são as leis divinas, né? Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis da natureza, que são as leis divinas que ele está falando. E as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país e em uma época é adultério num outro país em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo, em outros é preciso também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil basta. A gente pode ver, né, por essa leitura da Lide, que a lei humana é transitória. Então, quando o Evangelho fala que não se separa o que Deus uniu, nós estamos falando daquilo que é o que realmente nos une, né? Que é o item 3 aqui, né? Que nos diz que é necessário que haja essa união dos sexos, até para que haja o povoamento do planeta e a encarnação do espírito, né? Mas que ao lado dessa conexão material, existe uma outra lei divina que rege, e essa sim é imutável e inseparável, que é o estabelecimento da lei do amor. Só que o que acontece? Normalmente, muitos casamentos, muitas uniões, levam em conta não a lei do amor. Muitos casamentos se fazem pela aproximação de interesses materiais, seja pela beleza dos parceiros, pela paixão que se estabelece, que também é necessária para que haja aproximação dos espíritos, para fazerem a sua programação reencarnatória, né? Mas não baseada na lei do amor. Tá? Baseada normalmente em ilusões que se cria e que com o desenvolvimento da verdade que cada um de nós tem para nós, começa a se dissipar essas ilusões, e então aquilo que era essência aparece, ou não. Aí que acontece de muitos relacionamentos estarem pautados em cima de algo que não é essencial, que não é a lei de amor que conduziu. Né? Então, quando há essa busca de uma união por interesse, seja por profissão, seja por recurso material, seja pela própria beleza, né? São tudo valores que vão se transformando conforme se transforma a lei civil e conforme vai mudando a nossa vida também. Né? Nós somos belos, um tempo deixamos de ser belos. Né? Nós somos ricos, deixamos de ser ricos. Nós somos alegres e às vezes deixamos de ser alegres. Então, qual é a nossa essência que nos liga? E é dessa essência que Jesus fala que é imutável e indissolúvel. Então, quando os homens optam pelo divórcio, eles estão exercendo uma lei civil,
Uma lei que veio, conforme a Lide disse, para trazer segurança às famílias e para não nos levar ao tempo da barbárie, né? E se nós formos olhar no Livro dos Espíritos, na questão 695, ele nos diz assim, ó, o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? E a resposta é o seguinte, é um progresso na marcha da humanidade. E aí, na 696, os espíritos perguntam, Kardec pergunta, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. A união livre e fortuita do sexo é um estado natural. Entendeu? A união fortuita e livre do sexo é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, ou seja, é preciso, Deus fez com que homem e mulher se unissem para que fossem dois na condução daquele espírito reencarnante. Então, essa que é a indissolubilidade, né? E aí o Divaldo diz numa palestra dele, numa entrevista que ele dá, que essa relação que foi caracterizada como um progresso da humanidade, ela exige trabalho. Ela exige trabalho como exige todos os outros desenvolvimentos das nossas virtudes. Todas as nossas virtudes exigem trabalho. E por que normalmente se perde aquela ilusão que se criou quando não é pelo apelo amoroso que se faz uma união, por exemplo? É quando se perde a tolerância, entra o egoísmo. Começa cada um querer o seu benefício próprio dentro desse relacionamento. E aí, então, começa a cair esses véus e ver que aquela relação não é produtiva. E muitas das relações que nós trazemos são compromissos assumidos lá na erraticidade, na nossa programação reencarnatória. Nós fomos programados para vir, para desenvolver um projeto. Quem quiser ler um romance muito produtivo sobre isso é o Plano B, do Simonetti. Ele conta a história de dois espíritos que vieram para se unir pela medicina. A medicina ia ser o elemento que ia uni-los. Só que eles teriam a lei do amor impregnada neles. Mas até que eles se encontrassem, um dos elementos, a mulher, no caso desse romance, se desvirtuou porque num momento de paixão se ligou a um relacionamento que era só material, que foi a paixão, a atração por uma pessoa que era seu professor, e não se encontrou com aquele com quem ela tinha feito a programação reencarnatória de crescimento e de evolução. Então, ela teve uma união que não estava baseada na lei do amor. Nesse caso, Divaldo nos fala que o Espiritismo não condena o divórcio, por exemplo, a separação. Por quê? Porque são espíritos que estão se fazendo mal. Estão se fazendo mal. E quando há um erro, o erro não, porque não há erro. Quando há um desvio da programação reencarnatória, muitas vezes nós criamos dívidas com outro espírito. Então, assim, Jesus, então, pegava e como é que eu vou dizer? Jesus ratificava a separação? Não. Ele diz que o que se faz separar são a lei dos homens. É esse materialismo, essa essência perturbada que gerou a união e não a lei do amor, que foi a que Deus nos deixou, né? E ele fala também que, às vezes, um segundo relacionamento ajuda a parar arestas que ficou do primeiro, pelo crescimento, pela evolução. Então, qual era o casamento certo? Era o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? Não se sabe. O importante é que nós temos que fazer o melhor de nós em cada um, se for mais de um. Né? E que o Espiritismo não condena o divórcio se essa relação for uma relação que está causando mal, está causando injúria, seja para os cônjuges, seja para os filhos. O importante é que as relações enquanto espíritos sejam relações produtivas. E um casamento,
pela lei divina, ele foi feito para auxílio. Primeiro, para fazer vir ao mundo outros espíritos que precisavam reencarnar, e depois para que esses pais fossem o respaldo para que esse espírito encarnado como filho também tivesse condições de evoluir. Então, quando existia desarmonia, o egoísmo, o desequilíbrio, é natural que se dissolva esse tipo de relação, para que ela fique uma relação diferente, mas amorosa. Não mais de marido e mulher, mas de amigos, em função da sua própria evolução e do auxílio da evolução dos filhos. Sandro, agora tu falou amizade ali, eu quero complementar o que traz a Revista Espírita de julho de 1963. É um parágrafo, o início dele ele está falando das leis, então ele fala das leis dos homens, motivos porque elas, no decorrer dos anos, se mudam e se modelam à época, e aí o finalzinho eu vou ler porque está complementando o que tu diz aí, e complementa também as questões 695 e 696 do Livro dos Espíritos. E ele, então, continua assim. É, então, permitido pensar que nos mundos superiores, onde não há os mesmos interesses materiais a salvaguardar, onde não existe o mal, isto é, onde os espíritos maus são excluídos da encarnação, onde, consequentemente, as uniões resultam da simpatia, as condições são diferentes. Uma afeição pura é o único objetivo da união, e por isso mesmo, assim como se dá com a amizade na terra, ela não necessita da sanção dos juízes de paz. Isso que tu falava da questão do casamento, quando ele está, ou quando ele é unido pela lei de Deus, não existe divórcio, porque a lei de Deus, que é a lei do amor que une o casal, essa não tem como separar, porque é a lei da tolerância, a lei da amizade, a lei da cumplicidade do casal, né? E esses, só porque esses são os valores do espírito. E isso. Quem ama é o espírito, não é o corpo. Né? Então, quando as relações estiverem baseadas em necessidades do espírito, que é isso que tu falaste, Elide, essas coisas todas vão mudar. Então, o que a gente quer dizer com isso? O que o espiritismo quer dizer com isso? Que a tendência da nossa evolução é que os casos de casamentos materiais vão cada vez menos acontecer e, por óbvio, menos divórcio, menos dissolubilidade dos casamentos. Certo? Essa é a lei da evolução, né? Então, quando que isso vai acontecer? Não sei, dependendo de nós, né? Nós que vamos dar o ritmo da evolução do planeta, da humanidade e de nós mesmos, né? Pela soma de cada esforço de cada um de nós, né? Então, a evolução vai trazer isso. E uma coisa, por exemplo, que eu gostaria de falar antes de passar a palavra, é que Divaldo fala também dos relacionamentos condicionados. Tipo assim, não existe mais a lei de Deus, aquela que não desune, que é a lei do amor, né? Mas tem aquele relacionamento condicionado porque tem bens para dividir, eu não quero dividir, tem os filhos, eu não quero deixar respingar meus filhos. Esse tipo de relacionamento gera uma solidão no meio de pessoas. Você está num ambiente com pessoas, mas está sozinho. E isso vai gerar transtornos psicológicos, seja no casal, seja nos filhos. Porque são relações não afetivas. São relações materiais. Né? Então, é importante que haja discernimento e conhecimento desse tipo de relação para que ela possa ser ou harmonizada de novo, se há o que harmonizar, né? Se existia um fermento de amor que ele possa ser revitalizado. Agora, se nunca houve esse fermento, se ele sempre foi por esse apelo material, que ele se desfaça enquanto existe harmonia. Porque a desarmonia vai gerando desrespeito. E o desrespeito vai evoluindo ao ponto de chegar em agressão. E aí, então, é quando nós já vamos estar nos equivalendo aos animais, né? Então, ao tempo em que não havia o casamento, né? Que foi como a questão ali atrás falou. Então, é importante que nós tenhamos serenidade e não tenhamos preconceito quando avaliamos esse tipo de assunto. Então,
meu casamento é feito em cima de que parâmetro? Daquela lei imutável, que é a lei divina, que é a lei do amor? Ou ela é feita em cima de elementos transitórios? Do corpo, da ilusão, da paixão, do material? Essa é a pergunta. E esse é o questionamento que nós devemos fazer quando estamos sendo acometidos por alguma fragilidade no casamento ou nas relações. E enquanto nós não chegarmos a esse nível evolutivo, o qual tu trouxeste, né, Lid, nos mundos onde não vai ser preciso, no item 4 desse capítulo, Kardec faz uma questão e ele mesmo responde, né? Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza? E ele responde que não, certamente. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, ela é útil e necessária, mas, como tu já disseste, variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia, o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. O que eu queria dizer é que esse fim dessa leitura resume tudo. O que é melhor? O que é mais humano e mais caridoso? É você continuar num relacionamento que é uma cadeia? Ou é você ter liberdade de poder buscar a lei que não se dissolve, que é a lei do amor? Então, esse parágrafo é muito legal. Então, quer dizer, não seria uma união regular se nós estivéssemos vivendo como uma cadeia. Porque a lei de liberdade também é uma lei divina. É ou não é? É uma das 10 leis divinas. Então, esse fim desse parágrafo resume tudo. União regular é aquela que está embasada na lei de amor. Toda aquela que não estiver na lei de amor é e pode ser indissolúvel. Desculpa, dissolúvel. Lide, responde para nós a questão 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? E os espíritos respondem: amaríssimos, com efeito. Amaríssimos é excessivamente amargo. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois dessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Tem o item A dessa questão, mais uma pergunta, mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Há, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça
recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Ademais, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. O nosso último item desse curto capítulo, então, é o tema o divórcio. A gente já comentou bastante, mas vamos ler ele para tirar mais alguma dúvida. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse, é por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres? O que significa que, desde o tempo de Moisés, a afeição mútua, não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo as leis de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam lugar ao repúdio. Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Proíbe, é verdade, a todo homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens de seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, seria preciso, entretanto, uma penalidade, e a achou na ignomínia que devia imprimir a interdição de um segundo matrimônio. Era, de alguma sorte, uma lei civil substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. A lei mosaica vem para tirar, porque antes a mulher adúltera podia ter pena de morte, né? Então, sai a pena de morte para o adúltero, naquela época, 2000 anos atrás, mais, não tinha homem adúltero, né? Era só mulher. Então, sai a lei de matar e entra uma, então, que faz a carta, repudia a esposa, mas aí não pode casar. Então, ele fala que é uma lei civil tentando cobrir outra, que também com o tempo vai. O fone Isso prova que as leis civis, como já o resto do capítulo falou, está toda hora mudando. Né? E aí vem mais uma pergunta. Quais são as leis que são parâmetros para o nosso entendimento? São as civis ou são as divinas? Se forem as civis, nós vamos estar mudando todo o tempo. Então, o próprio Moisés já mudou porque ele não queria mais ser tão duro na pena, né, da lapidação, que é apedrejamento. Então, ele substituiu por não poder casar de novo. E assim veio evoluindo. A lei dos homens também vem evoluindo, vai se tornando menos duras, porque nós estamos menos duros. A lei da evolução vai fazer com que isso aconteça. E nós, estando menos duros, nós vamos nos ligar por sentimentos da lei de amor.
que é o verdadeiro, e que é onde nós vamos cumprir a nossa tarefa de relação, a nossa tarefa de paternidade e maternidade e a nossa tarefa de programação reencarnatória. Nós seremos mais fiéis àquilo que nós traçamos lá no plano espiritual. Né? E aqui no Evangelho mesmo diz, no item que tinha ficado para mim, que eu não citei, mas que eu vou dizer agora, ó, o que se une à força se separa por si mesmo. Então é basicamente isso. Não nos culpemos se tivemos que divorciar, tivemos que separar, mas entendamos que poderia ter sido diferente se nós tivéssemos embasado na lei de amor. Então, aonde que nós nos embasamos? Então, a culpa, não, no Espiritismo não há culpa, no Espiritismo há responsabilidade. Mas, acima de tudo, há sempre chance de fazer de novo, de fazer da forma certa. E o que nós precisamos para fazer de novo e fazer a forma certa é nos conhecermos. É descobrir em nós quais são as leis que vibram. Quando eu estiver me relacionando com alguém, o que está me atraindo a esse alguém? É a lei de amor? Ou são os benefícios materiais? E aqui fala-se benefício material, tudo que é material. É a paixão, é o corpo, é a beleza, é os programas de trabalho, os programas de vida. Então, o desafio desse tema de hoje é nós sabermos identificar quais são os critérios que nos movem. Se for o critério de Deus, imutável, na lei de amor, então ele será indissolúvel. E a doutrina espírita também nos esclarece que nas nossas inúmeras encarnações, reencarnações, nós, ora, ocupamos um corpo feminino, ora, um corpo masculino, então não existe somente os injustiçados e aqueles que, né, que promoveram a injustiça. Então, a gente está sempre evoluindo, então a gente não tem essa possibilidade de, às vezes, encarnar num corpo feminino ou masculino para ir já ir domando as nossas más tendências, as nossas más inclinações, nos aperfeiçoando na busca de melhor entendermos essas leis divinas e imutáveis. E ali na 940, na questão que a Lide leu, fala disso. Né, nessa transitoriedade, aquele que foi o que amou na relação, né, e foi excluído ou foi penalizado, o que acontece com ele? Né? Pode ser uma expiação, mas com certeza a justiça divina vai se estabelecer nesse processo. Né? Então não é porque ele não sofreu porque ele era mulher ou porque ele era um homem, esse espírito. Né? É porque era uma condição necessária, expiatória muitas vezes, né? Sempre embasado no parâmetro de que não há injustiça nos desígnios de Deus. Então, essa justiça se faz justamente pelas várias reencarnações, onde nós vamos poder resgatar aquilo que não ficou bem feito. E, complementando, né, tudo na vida de nós que somos espíritos imortais é aprendizado, que é responsabilidade, que nem o Sandro falou, né? Então, é aprendizado para uma próxima reencarnação, talvez, então, e que a gente possa vir mais tolerante, mais compreensivo, ou melhor, então, que a gente saiba disso e que nessa a gente consiga trabalhar em nós. Porque que o Sandro comentou de se conhecer é isso, saber que eu sou um ser imortal, que tenho meus defeitos e que o meu cônjuge é também, e também tem os defeitos dele. E trabalhar isso no relacionamento, né? Exatamente, é trabalho, porque, tipo assim, tive uma dificuldade, né? Tive uma dificuldade no relacionamento, o Espiritismo está dizendo que está tranquilo, pode divorciar. Não, para aí. Existiu trabalho sobre isso, existiu a vontade de que isso se recuperasse em cima da lei de amor. Então, é exatamente isso aí. E o que é o trabalho? É tudo isso que tu acabaste de falar, é a tolerância, é a amorosidade, é a fraternidade, é o acolhimento, é a empatia. Né? Então, se trabalha. Agora, se todo esse trabalho ainda assim está gerando desordem emocional, aquela
aquela evolução negativa que falamos, do desrespeito, da intolerância a chegar ao ponto de agressão, então é porque o trabalho não surtiu efeito, é preciso que ele comece de novo. Talvez não mais nessa encarnação, né? É preciso que nós voltemos para a nossa faculdade lá para aprender mais um pouquinho, para depois, quando voltarmos aqui, nós estarmos mais preparados para assumir um compromisso dessa magnitude. Bom, obrigado, meus queridos. Achávamos que era um capítulo tão curtinho e é assunto para a gente debater por horas, né? Mas então, para aqueles que quiserem buscar mais esclarecimentos, então tem, como o Sandro citou, os vários expositores espíritas que têm diversos trabalhos nessa área, diversas palestras, perguntas e respostas, livros, a própria codificação espírita, as obras complementares. Nesse assunto, os romances espíritas são muito instrutivos, uma leitura mais de fácil entendimento e que possa prender, quem sabe mais, os leitores. Então, fica a dica. E quem quiser procurar um de nós, para que possamos, temos livros à venda, livros na nossa biblioteca para empréstimo, então, é só procurar um dos trabalhadores da casa que estaremos auxiliando. Então, já nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa, eu pediria que a Lide deixasse já o seu boa noite, Lide. Foi muito legal conversar com vocês, discutir ideias, baseado no esclarecimento da doutrina, e eu desejo a todos que Jesus abençoe a família, o matrimônio de cada um que está nos assistindo, e principalmente aqueles que com esforço e sacrifício diário, porque casamento é isso, conseguem se manter firmes em cima da lei de Deus, que é a lei de amor, que é essa une o casal, une a família, une as pessoas para toda a eternidade. Um beijo, uma boa semana. Obrigada, Lide. Sandro. Boa noite, então, a todos, a vocês, meus queridos colegas, aos que nos ouvem. E fica essa mensagem, né, de que é preciso trabalho, como tudo é preciso trabalho, e os resultados virão do trabalho. E que os nossos esforços sejam para que nós possamos construir relacionamentos indissolúveis. Nós somos capazes disso, se nos conhecermos, né, e se nós identificarmos que dentro desse parâmetro da lei de amor, nós seremos indissolúveis mesmo. E é nesse apelo, né, de indissolubilidade possível, né, é que nós podemos fazer as grandes transformações que a sociedade precisa, porque é no núcleo familiar é que se formam e se realinham as demandas dos espíritos reencarnantes. Então, quando se fala em relacionamento, não é só a questão do marido e da mulher. É um núcleo social que vai gerar os elementos de amor, de virtude para todo mundo, né? Então, o nível de responsabilidade é muito grande. E como toda responsabilidade exige trabalho, que trabalhemos nisso também. Um beijo a todos, um abraço carinhoso, e que possamos nos encontrar outras vezes aí para discutirmos esses assuntos que nos fazem bem. Até a próxima. Bom, meus queridos, a Bruna também deixa o seu boa noite, e que possamos seguir com os nossos lares protegidos, amparados, harmonizados, com a presença dos espíritos benfeitores, e que possamos, com os ensinamentos, com os exemplos do Cristo, nos orientarmos à nossa existência, à existência daqueles que nos rodeiam. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade.
carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. O esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,